Eu listei aqui nesse vídeo os 6 principais erros do investidor iniciante que eu já cometi e pode ser que tu esteja cometendo. Então vem comigo que eu vou te listar cada um deles. O primeiro erro que eu não poderia deixar de citar é copiar movimentos de outros investidores. Esse erro é crucial para quem está geralmente começando a investir ou até mesmo gosta muito de acompanhar algum influencer, algum youtuber ou até mesmo algum gestor de fundo. E essa questão de ir na onda de outros investidores pode ser bem perigoso devido ao timing de mercado, porque pode ser que, por exemplo, a pessoa divulga um vídeo, grava um vídeo num dia, posta o vídeo na semana seguinte, e aí quando tu vai ver, muitas coisas já podem ter mudado, principalmente quando a gente está falando de investir em ações, por exemplo. E outro fator principal, que aí é o meu segundo ponto aqui, é que você não tem as mesmas informações disponíveis que grandes investidores possuem. Então essas pessoas possuem equipes de analistas, insights que vocês não têm, até mesmo estudos, plataformas como, por exemplo, a Bloomberg, que é uma plataforma profissional de mercado financeiro, onde o investidor, pessoa física no geral, não tem condições de ter um acesso a esse tipo de plataforma. E ao copiar investimento desses grandes investidores, pode ser que tu esteja investindo às cegas, sem saber os motivos reais por trás das decisões e entrar num momento de mercado errado. Outro ponto importante é que esses investidores podem ter um perfil de risco diferente do seu. Então, não assuma um risco que tu não estaria disposto a tolerar. Imagina que essa pessoa que tu acompanha eventualmente investiu numa startup onde os múltiplos são bem difíceis de serem interpretados ou até mesmo é difícil de entender como essa empresa pretende rentabilizar no futuro e tu decide ir porque tu achou a empresa muito tecnológica, muito interessante, pode ser que se valorize bastante no futuro, mas tu nem sabe explicar o que é o negócio e como essa empresa poderia ganhar dinheiro. Então, assim, esse é um risco bem comum que eu já cometi e que hoje em dia eu evito de todas as formas e passo esse ensinamento de não fazer isso adiante. O segundo erro que eu acho extremamente importante de ser mencionado: investir sem ter uma reserva de emergência formada. Os principais riscos que esse erro possui é justamente o risco do prejuízo. Então, em casos de imprevistos como uma perda de emprego, uma doença ou até mesmo problemas domésticos que você possa possuir, ter essa reserva vai te trazer muita tranquilidade e não tê-la vai te trazer muito estresse e ansiedade, justamente por você estar constantemente com a possibilidade desses imprevistos que possam acontecer. Então imagina nesse cenário que tu perdeu o emprego, tu perdeu aquela tua renda mensal que te, entre aspas, garantiria pelo menos cobrir teus custos fixos e tu literalmente não tem nada, ou até mesmo começou a investir sem reserva de emergência e está todo o teu capital investido em renda variável, ou até mesmo travado em algum investimento de renda fixa. Isso com certeza pode te trazer uma perda naquele momento, porque afinal de contas, tu vai ter que, digamos que em renda variável, vender as tuas ações, independente do momento de mercado, pode ser que as ações estejam em alta, pode ser que estejam no momento de queda, e assim, como tu não tem uma reserva para pagar os teus custos, é um risco que eu digo até desnecessário de correr, e eu diria que pelo menos tem uma reserva de emergência de 3 meses que seja, mas pelo menos tem alguma coisa. E o terceiro ponto seria a perda de oportunidades. Em perda de oportunidades de investimentos, é justamente, digamos que tu tem uma reserva de emergência bem robusta, mais de 6 meses a 1 ano, por exemplo, e tu viu uma oportunidade, poxa, de comprar algo que tu queria muito numa super promoção que não teria anteriormente. Digamos que, poxa, um computador novo que tu viu numa promoção imperdível, assim. Tu poderia usar parte dessa reserva de emergência justamente para isso, porque tu entende que seria uma oportunidade única que dificilmente apareceria novamente, ou até mesmo para comprar algum ativo que eventualmente esteja com um bom desconto frente ao seu preço, ou até mesmo para comprar alguma ação que esteja com uma precificação muito abaixo do seu preço, do seu valor intrínseco. Então a perda de oportunidade também ocorre nesse cenário que tu não possui uma reserva de emergência. Terceiro erro: investir sem conhecimento. E antes de começar a falar desse erro, eu só queria te dizer que todo investidor um dia já foi um iniciante, então não tenha pressa de investir o teu capital. Não queira investir em ativos que você não faz ideia do que acontece ou simplesmente empresas que tu viu
alguém investindo e tu achou que pode ser interessante, mas tu não consegue nem entender o que que a empresa faz, como que essa empresa rentabiliza seu dinheiro, quais são os principais riscos que essa empresa possui. E isso tudo faz com que, sem conhecimento, que tu invista em produtos inadequados ou até mesmo em ativos de alto risco, devido a essa falta de conhecimento. E quando tu vai ver, tu já está perdendo capital ou até mesmo está vulnerável a cair em algum tipo de golpe, porque nisso tu pode ser facilmente influenciado por amigos, familiares ou até mesmo pessoas que se dizem especialistas em determinados investimentos, e aí tu não vai ter aquele senso crítico para entender, poxa, será que eu estou sendo enganado aqui ou será que eu estou realmente fazendo um bom investimento? E aí é nesses momentos que a gente aprende na dor ao que não fazer com o nosso capital quando a gente não tem muito conhecimento. Quarto erro muito comum do investidor iniciante: deixar o seu dinheiro travado. E aí eu digo para vocês não sofrerem da famosa falta de liquidez nos seus investimentos, principalmente se tu não possui uma reserva de emergência, tá? E aí, para exemplificar isso, é muito comum a gente ver, tanto no Nubank, Banco Inter, C6 ou qualquer outro banco digital, os CDBs que prometem uma rentabilidade de 110% do CDI. Para a pessoa que não entende como o CDI é rentabilizado, ela pensa, meu Deus, é 110%. Se eu deixar travado aqui por um ano, ou, nossa, 115% se eu deixar travado por 3 anos. Só que, na verdade, essa rentabilidade não é uma rentabilidade real, porque o CDI ele é basicamente a taxa Selic menos 0,10%. Então, esse 115% não vai fazer tanta diferença do que 100%. Eu vejo muita gente que acaba interpretando isso como uma boa oportunidade de fazer um investimento e rentabilizar mais, quando, na verdade, é um rendimento com uma diferença mínima no final das contas. E aí eu pretendo trazer um vídeo aqui no canal onde eu quero mostrar na prática para vocês a diferença de investir nesses tipos de CDBs diferentes que existem nos grandes bancos digitais. O quinto erro: ir direto para a renda variável quando você está iniciando nos investimentos. Assim, muitas vezes quando tu começa a estudar sobre o mercado de ações, tu vê que uma empresa performou muito bem, que no último ano ela entregou 100% de rentabilidade, e aí eu gostaria só de lembrar para vocês de um grande ensinamento que a performance passada de uma empresa não representará a performance futura. Cuidado com as altas históricas. E eu digo isso porque justamente quando a gente pega esse viés de olhar para uma empresa que cresceu muito no último ano, talvez, se a gente colocar no gráfico histórico, essa empresa esteja no seu preço mais alto que ela já teve. E isso se dá por alguns motivos. Primeiro, porque a empresa poderia estar precificada abaixo do seu valor intrínseco, ou porque a empresa justamente está sofrendo de uma leve bolha momentânea, onde os investidores estão totalmente eufóricos com o seu preço e estão fazendo com que esse preço se destoa muito do quanto que a empresa vale. E aí a pessoa que vê, poxa, subiu 100%, ela começa a ter aquele famoso Fear of Missing Out, ou famoso FOMO, que é o medo de ficar de fora da oportunidade de investimento, e ela vai lá e compra no topo histórico a ação, e depois a ação só cai, assim como aconteceu com o Magazine Luiza, assim como aconteceu com Casas Bahia recentemente, e diversos outros casos que a gente poderia listar aqui. Então, a renda variável, ela traz esse risco para o investidor que não possui conhecimento, porque ele pensa que vai estar fazendo uma excelente oportunidade de negócios, quando, na verdade, ele pode estar se metendo numa maior fria que vai trazer muita dor de cabeça para ele no final das contas. Então, assim, quem nunca investiu em renda variável e está assistindo esse vídeo, eu recomendo para vocês que tu comece com o objetivo de entender como o mercado funciona. Então, assim, cara, tira R$50, R$100 ou R$200 no máximo no teu primeiro aporte, para tu literalmente colocar ali em 1, 2, 3 ações e tu entender como que essas oscilações funcionam. Tu entender como que os dividendos são pagos nessas empresas. E assim, esse teu valor de que tu vai ter aportado vai ser o famoso custo de aprendizado. Se tu perder, tu não vai perder muito, mas tu vai ter um entendimento de como esse mercado funciona na prática, que é o mais importante, para daí sim tu colocar um capital maior. Então, por favor, não comecem direto em renda variável, mas se vocês um dia decidirem começar, comece com pouco, justamente para compreender na prática. Aqui só para enfatizar para vocês que renda variável não é para qualquer perfil de investidor. Somente 2% investe nessa classe de ativos. E eu falo isso não baseado num número aleatório que eu tirei, mas sim os próprios dados divulgados pela B3 mostraram que
em 2023, que foi o nosso último ano, no momento que eu gravo esse vídeo, somente 4,8 milhões de brasileiros investiam em renda variável. E isso eu estou falando de ações, fundos imobiliários, qualquer classe de ativo que não seja renda fixa. Então, assim, é um público ainda muito pequeno e a gente tem muito que desenvolver aqui. Por isso que eu gostaria de passar essa informação para vocês, que investir direto em renda variável pode te proporcionar um risco muito maior que tu esteja disposto a correr. O sexto erro, e que eu já vi muita gente tendo medo disso, é o medo do imposto de renda. Então, assim, uma regra de bolso para tu não esquecer é que tu só paga imposto de renda se tu vender acima de 20 mil reais em uma ação específica no mês. No day trade, essas regras são diferentes, mas assim, como eu não trago conteúdo de day trade aqui pro canal, eu pressuponho que tu não esteja fazendo day trade, porque esse também seria um sétimo erro para incluir aqui, mas eu não incluí. Então, fica tranquilo que para quem está começando a comprar as primeiras ações, tu não vai precisar pagar o imposto de renda, tá? Tu só vai precisar declarar na declaração anual quantas ações tu possui, proventos que tu recebeu, enfim, não é um processo difícil, é um processo somente manual, mas não tenha medo do imposto de renda, porque realmente para quem transiciona valores maiores. E assim, uma mensagem importante, tá? Não deixe que essa burocracia de imposto de renda atrapalhe os seus investimentos, ou principalmente que te bloqueie de começar a investir por conta disso. O processo de declaração é extremamente simples. Hoje em dia a gente tem muita informação sobre isso e é realmente tranquilo de fazer. E aí, aquele último recado, só para a gente deixar claro que é melhor declarar e ficar sem preocupações com a Receita Federal do que sonegar impostos. Assim tu dorme tranquilo e sem, de fato, preocupação sobre o imposto de renda, tá? Então, por favor, não soneguem impostos, declarem tudo certinho, porque esse é o cenário correto para a gente seguir. Então, assim, minhas considerações finais sobre os 6 principais erros que a gente acabou de ver. E eu gostaria de voltar com a frase que eu coloquei, que todo investidor um dia já foi um iniciante. Então, não tenha pressa para investir teu capital. Se hoje em dia tu não se sente seguro, cara, fica tranquilo em investir 100% do CDI ali no teu banco digital, ou investir no Tesouro Selic, que tem uma rentabilidade de liquidez imediata. Só lembra de não travar o teu dinheiro, tá? E também de não deixar na poupança, isso é o mais importante. Essas são as regras de bolso que eu gosto de comentar com quem está começando. É que não tenha pressa. Tire um tempo para estudar como o mercado funciona, que tipo de renda fixa que tu poderia comprar, ou se tu decidir ir para renda variável, comece com um pouco, conforme eu comentei, para que tu não tenha sustos. A ideia de investir o nosso dinheiro é rentabilizar nosso capital e não fazer com que a gente tenha perdas. Então, muito importante seguir essas 6 dicas e eu tenho certeza que se tu colocar pelo menos metade dessas dicas em prática, tu já vai estar muito à frente das pessoas que investem no Brasil, porque afinal de contas, esses são erros muito comuns que até mesmo eu já cometi. Então, eu gostaria de passar esse conhecimento para vocês, para que se vocês pudessem evitar o máximo possível. Outro ponto é que o mercado financeiro a gente só aprende na prática, então não tenha medo de errar, de se expor. Investir é uma jornada de aprendizado contínuo. Eu gosto bastante dessa frase porque é realmente isso, é a gente colocar a nossa pele em risco e a gente não precisa de muito para isso. Essa é a principal mensagem que eu quero passar para vocês. Se tu tem muito receio de investir, começa com pouco. Assim tu vai entender como as coisas funcionam e isso, consequentemente, vai te dar mais coragem para, ok, agora eu sei onde eu estou pisando, agora eu vou começar a investir dessa forma. E lembre-se de estudar bem a classe de investimentos que você deseja investir e entender o seu perfil de risco. Se você é uma pessoa mais conservadora, se de repente tu é uma pessoa mais arrojada e está disposto a correr mais risco, e eu sei que isso varia muito com a idade e também da zona de segurança que o nosso emprego ou até a tua fonte de renda te proporciona. Se tu tiver em algo mais arriscado, tu vai procurar investimentos mais conservadores, e o contrário também é verdadeiro. Se tu tiver numa posição muito conservadora no teu trabalho, tu vai procurar investimentos que sejam talvez mais arriscados para tu ter um potencial retorno. E basicamente eram essas as dicas que eu tinha para passar por hoje. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se não for inscrito no canal, peço que se inscreva. Um grande abraço e até a próxima.